Filosofia da Graça é o nosso símbolo. Filos, né? Porque é aquela grande interrogação, certo? A graça, ela se manifesta de duas maneiras. Nós temos o poder da graça que está junto conosco, humanos, mas nós temos a graça de Deus. Aquela que vem para nós dele, que nos liga e que nos une. Por isso, filosofia da graça. Eu peço para você, nesse momento, que faça o movimento dos 3 Cs. Aquele movimento de compartilhar, comentar e curtir. Compartilhe, comenta e curta o nosso podcast Filosofia da Graça. Hoje nós temos uma graça muito importante, uma pessoa muito importante na minha passagem cristã, que todos já conhecem essa passagem que eu fiz e hoje eu vivo nela. E eu quero trazer para vocês uma pessoa muito importante aqui. Minha colega, minha amiga, Patrícia Fonseca Pacheco. Isso, desculpa. Patrícia é minha colega, professora, né? Mas a gente um dia, né, em períodos separados, né, eu e a Elisa demos um passo à frente no encontro com Deus. E a Patrícia, ela também aconteceu isso, junto com o nosso querido grande amigo, né? Sim. Começando juntos uma jornada cristã. Exatamente. Na época, né? Eu quero trazer para vocês esse diálogo hoje, que é muito importante não só para nós, para quem nos ouve, né? E principalmente como igreja. Sim. Seja muito bem-vinda, irmã querida. Muito obrigada. É uma honra estar aqui participando deste programa Filosofia da Graça. É uma alegria poder compartilhar um pouquinho da minha vida, dialogando aqui com esse meu amigo querido, o professor Mário, que foi meu professor, né? No Dom Feliciano, quando eu fiz magistério, depois na UBRA, na pedagogia. E foi meu chefe enquanto secretário de educação. Meu Deus. Quando eu fui diretora de uma EMEI, né, e tive a honra e a alegria de ter ele como o nosso secretário por um determinado tempo, né, Mário? E depois foi também meu colega, né, na pequena passagem que eu tive pela imobiliária Aldeia. Foi rápida, mas estivemos lá ele como meu gestor, e foi muito, muito bacana esse tempo, né? É muito bom a gente poder passar na vida das pessoas e deixar uma marca positiva, né, Mário? Sim, é verdade. Patrícia, sempre foste uma líder muito, muito importante. É claro, na época do magistério, né, a tua função ali na direção, eu lembro que tu estavas ali na direção da Univa. Univa, exatamente. E tu fizesse uma diferença muito grande, aliás, tu já tinha um cargo ali na própria Secretaria de Educação. Sim. Tu sempre tivesse uma liderança muito importante, né? E que marcou muito. Né? Mas
logo depois tu também tivesses aí um encontro com Deus, né? Assim como eu e a minha esposa tivemos também, a Elisa, né? Sim, Exatamente, né? Eu diria assim, a gente foi vítima do mesmo casal, né? sim, Muito no bom sentido, né? sim, O Fernando Zamaná e a Lise, né? sim, foram Aqueles que nos pessoas. apresentaram Jesus e também para ti. Fala um pouco dessa época aí. Na verdade, eu conheci a Lise, né? O Fernando já conhecia, né, de Gravataí. E conheci a Lise, me aproximei mais dela na época que eu fui consultora da Mary Kay, ela era minha diretora, Ah, isso depois mesmo. eu me tornei também diretora e tivemos aí uma trajetória juntas, né? Me aproximei deles, do casal, né? Que iam na minha casa e num determinado momento tive uma visita lá em casa, né? Dos dois, aonde eles foram enviados por Deus naquele momento e trazendo na palavra muitas questões importantes que foi mexendo comigo, né? E naquela noite foi um divisor de águas na minha vida, porque naquela noite ali eu fui totalmente impactada pelo Espírito Santo e ali eu tive um encontro muito forte. E a partir daquela noite, então, eu e meu esposo decidimos a congregar numa igreja evangélica. Mas a minha caminhada cristã, assim, iniciou na Igreja Católica, onde eu participei por muito tempo. Sim. Eu era aquela católica praticante, né? Não é aquela católica que diz que é católica, mas não vai na igreja. Eu ia na igreja, né? Participei da renovação carismática, onde eu tive muitas experiências com o Espírito Santo nessa época também. Mas o meu encontro verdadeiro, né, com Deus foi a partir da igreja evangélica, onde eu me aprofundei na palavra, né? E o Fernando e a Lise foram muito importantes, né, nesse processo aí, nesse Sim. primeiro movimento que Deus fez na minha vida, né, e na minha casa, porque meu esposo me acompanhou, os meus filhos Eu ia também. perguntar sobre isso. Então foi em 2013. Olha só. Quando a gente então iniciou nossa caminhada na igreja evangélica, nos batizamos e eu estou até hoje nessa caminhada, né, que eu não abandono e até que ele venha, eu vou estar falando do amor dele. Amém. Olha só. Que maravilha tudo isso. Mas aí nós fomos para Montserrat, Sim. aí, eu e Elisa, e vocês, no caso, o casal, vocês foram. Sim, eu iniciei a minha caminhada cristã na igreja evangélica, na igreja Encontros de Fé. Ah, no Encontros de Fé. Isso, ali eu congreguei por um ano, depois a gente foi usado por Deus, né, juntamente com o pastor Maurício, e juntos fundamos ali, né, acompanhamos o início, né, da Fonte de Bênção, que é onde eu congreguei por 7 anos. A Fonte de Bênção iniciou, na verdade, lá na minha casa, né, a partir de oração, vigílias, encontros de oração que fazíamos lá na Pousada da Figueira, onde tinha um pavilhão grande, onde a gente fazia muitos momentos, né, de oração e entendemos em Deus, e o pastor Maurício foi conduzido, né, para então abrir o Ministério Fonte de Bênção, e nós fomos aqueles que ajudaram, né, que estiveram junto com ele no início dessa caminhada. E ficamos lá por 7 anos. Depois a igreja teve a sede dela, né, que primeiramente foi na Morada do Vale, depois
agora está aqui no centro de Gravataí, né? Esse ministério ainda existe, né? E está em pleno desenvolvimento dele. E em 2020, por uma direção de Deus, né? Eu e o Renato, meu esposo, a gente então entendeu em Deus de conhecer um ministério novo lá em Sapiranga, que é o ministério que eu congrego até hoje, Sim. que é o MEVAN de Sapiranga, aonde em novembro de 2023 eu fui consagrada pastora. Sim. Hoje eu lidero o ministério infantil lá. Sim. E congrego lá até hoje. Vai fazer em abril, vai fazer 5 anos que eu estou lá, né? Muito bem. Por uma direção de Deus. Claro. Deixa eu te interromper um pouco, porque Tranquilo. eu quero voltar um pouquinho no tempo, né? Uhum. Nesse ínterim, o que aconteceu? Nós, eu e Elisa, nos aproximamos muito de vocês, porque durante um tempo ali, né, a gente foi chamado para trazer para Gravataí a Donep. Né? Sim, foi um tempo muito bacana. E eu procurei vocês, o Renato imediatamente, né? Sim. Aceitou o desafio, você também. Foi um tempo muito bom e importante, né? Principalmente para o meu desenvolvimento espiritual, da Elisa também, junto. Sim. A gente estava junto com o Fernando Zandonai e a Lisiane, então isso, para nós, não foi só uma aproximação de Deus, foi também um aprendizado muito grande, né? Por quê? Porque a conversão, para mim, ela chegou muito tarde. E aqui eu não estou contestando nada, porque o tempo é o tempo de Deus. Né? Seja o que for, graças a Deus que aconteceu. É verdade. Né? Foi um tempo assim mais tarde, mas ele foi intenso, foi muito bom, continua sendo. Né? Então, dali da Adonep, e junto com o Fernando e a Lise, a gente praticamente não se separou mais. Né? Cada um lá na sua igreja, no seu modo. Né? Com o tempo, o Fernando e a Lise estiveram lá na Montserrat, junto com a gente por um tempo. Né? E vocês continuaram ali caminhando na igreja de vocês, Sim. fazendo um trabalho maravilhoso. Fala um pouco de vocês, casal, juntos nessa igreja. Só lembrando assim que agora me lembrei muito, né, desse período de 2012, que eu e o Renato participamos de muitas jantares da Donep com o Fernando e a Lise no interior. Ah, sim. A gente acompanhou eles, claro, né? Nós ainda. O Fernando era palestrante da Donep, preletor, né? Preletor. E aí eu participei, sim. Eu e o Renato viajamos várias vezes para Curitiba, Foz do Iguaçu. Eu lembro como se fosse hoje de um momento que a gente foi convidado por um pastor. Nós estávamos num jantar da Donep e um pastor convidou o Fernando para ir na igreja dele no outro dia lá no Paraguai. Olha só. E a gente viajou mais de 1 hora para chegar nessa igreja. Era um sábado à noite. Nós estávamos bem cansados, mas o Fernando disse, conto com vocês, e a gente foi. E foi um momento assim que eu nunca vou esquecer na minha vida, do mover de Deus no Paraguai. Era um culto de jovens, e quando eu me dei conta, eu estava lá em cima naquele altar junto com outros, orando pelas pessoas,
E eu me lembro que eu entrei na igreja e simplesmente comecei a chorar e não conseguia parar, de tal era a presença do Espírito Santo naquele lugar. Então a gente voltou para casa de madrugada e ainda paramos no meio do caminho para o Fernando orar por uma pessoa que estava na rua. E nós tivemos juntos, com o Fernando e a Lise, muitas experiências, né? A gente também teve em Cascavel, então foram vários lugares e a gente acompanhava nas viagens. Sim. E sempre era muito bom. Então esse tempo aí foi um tempo que Deus preparava, nos preparava, claro, né, para tudo sim, que Ele ia fazer. Agora tu falando, eu me lembrei, né, desse fato. Mas eu e o Renato, enquanto casal, né, em 2020 ali, final de 2020, em dezembro de 2020, a gente fez 26 anos de casado. Sim. Foi um tempo assim que a gente viveu nos primeiros tempos do nosso relacionamento, as coisas foram desafiadoras, mas depois, né, nós tivemos separados 4 anos e quando nós voltamos, a gente iniciou uma nova vida. Ele era um novo homem e eu também, porque o tempo da separação nos ajudou a amadurecer em muitas coisas. Então a gente viveu ali anos que foram muito bons. E quando Deus de fato entrou na nossa vida, a nossa vida ainda ficou melhor ainda, né? É o cordão de 3 dobras que falta para nossa vida, né? Exato. O casamento, sim, ele tem que ter o cordão de 3 dobras, né? Porque Deus tem que fazer parte dessa aliança, né? E da nossa casa. E nós vivíamos muito bem e tínhamos uma afinidade muito grande, um amor, um carinho um pelo outro, uma cumplicidade. E quando Deus entrou então na nossa vida, a nossa vida cada vez ficou melhor. E a gente começou já a servir na igreja, né? O Renato sempre muito prestativo, ele fazia tudo que tu pode imaginar, assim, dentro da igreja, né? Quando nós éramos principalmente da Fonte, porque a Fonte iniciou com um pequeno grupo, então foi crescendo, e a gente ajudava em todas as pontas, né? E o Renato era o nosso cozinheiro oficial, né? Nos retiros de mulheres, nos retiros de criança que eu organizei, juntamente com os pastores. Ele sempre era aquele que cuidava do lanche. Me lembro como se fosse hoje, numa situação de um retiro de crianças que a gente fez em 2019, quando o Renato tinha uma janta e eu disse para ele fazer um carreteiro. E ele, não, carreteiro, criança não gosta de carreteiro, eu vou fazer hambúrguer e batata frita. E ele fez. Ele fez 100 hambúrgueres. E eu não sei quantas batatas ele fritou. Eu só sei que aquelas crianças eram muito felizes, né, comendo aquele lanche preparado com tanto amor, né? Que era o que ele fazia, tudo era com amor, né? Ele era uma pessoa assim que, nossa, o coração não cabia dentro dele, de tão amoroso e querido que ele era, né? Então a igreja, ela foi nos fortalecendo, né? Nos ensinando, né? Muitas coisas, a viver uma vida de renúncia também, né? Porque quando a gente caminha com Cristo, a gente tem que renunciar a algumas coisas, né? E o Renato começou a mudar alguns hábitos da sua vida, né? Lembro que ele bebia, gostava de uma cerveja e entendeu em Deus, né, que não ia mais beber e não bebeu mais. Não que isso fosse uma regra, mas ele entendeu que não fazia mais parte, né, esse tipo de vida para ele. E a igreja, ela ajudou muito no nosso processo, no nosso casamento, na nossa vida, na nossa intimidade com Deus, nas nossas relações. Sim. E quando a gente foi congregar em Sapiranga, foi por uma direção realmente de Deus.
embora sendo uma cidade longe, distante daqui de ela fica a Gravataí, né? 60 quilômetros, Sim. né? Leva 50 minutos. Sim. Mas nós entendemos que era um propósito. E lá, nesta igreja, a gente conheceu a paternidade de Deus, conheceu a nossa identidade de filho, e isso mudou a nossa história. Amém. E eu vejo que o propósito de Deus de nós termos ido para lá foi grande, porque lá nós vivemos um processo de cura interior, onde Deus ele me preparou para o que eu ia viver lá na frente, e ele preparou o Renato e também a minha mãe, que depois foi junto, para o que eles iam também viver. Certo. Então eu vejo assim como a mão de Deus em tudo, porque se eu não tivesse talvez ido para lá, eu não teria as minhas raízes profundas no momento mais difícil da minha vida. Lá eu aprofundei as minhas raízes e isso me ajudou para quando o vento forte veio, a minha árvore não cair. Verdade. A gente participou de todo esse processo aí. O Renato realmente, né? Para mim, como irmão, como amigo, foi muito importante ter vivido esse tempo junto. Sim. Né? Junto com vocês, com ele. Ali nessa fase, a Donepe aqui em Gravataí, ela teve uma presença constante, forte. Né? E depois tomamos os nossos caminhos assim mais juntos. Né? Sim. Até dentro de tudo que aconteceu, que foi algo de Deus. Eu entendo realmente assim. Eu entendo que na vida da gente nós estamos aqui de passagem, né? É verdade. E a vida, eu sempre encaro a vida como um grande presente de Deus. E Ele nos dá a vida, né? Nós temos um tempo com nossos pais, onde a gente vai aprender coisas, valores, claro, né? Claro. E eu vejo assim que a família ela é fundamental na nossa vida, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento como pessoa, né? A família ela é fundamental. E eu vejo assim a minha família, o meu pai e minha mãe, eles foram sempre pais presentes. Sim. Muitas pessoas relatam das suas histórias e elas falam de dores da infância por falta, né? Sim. E eu não tive essa falta, eu tive sempre meu pai e minha mãe muito presente, fui sempre muito amada. E isso me ajudou muito a me tornar a pessoa que eu sou, alegre, sorridente, Verdade. de bem com a vida, positiva. Nunca fui uma pessoa negativa, nunca fui uma pessoa deprimida, eu nunca fui uma pessoa assim que eu desisti. Eu sempre perseverei, eu sempre persisti naquilo que eu desejava, corri atrás, né? E a minha família me ajudou muito, então eu vejo que a família ela faz uma diferença grandiosa na nossa vida, né? E eu sei que o Renato, ele embora não tivesse tido pai, ele teve uma mãe muito presente, que amou muito ele e também se tornou um homem bom, de bom coração, também de bem com a vida, né? E depois de adulto ele foi buscar conhecer o pai, né, dele, e também foi um processo que eu vi Deus mover na vida dele. Incrível. E eu fui com ele, né? Eu lembro que ali em janeiro de 2021 nós fomos lá na cidade, em Juí, na cidade onde o pai dele Sim. faleceu, e nós fomos lá no túmulo. Lá ele fez um ato profético e foi um momento muito importante assim na vida dele. Eu vejo como um momento que Deus preparou, porque logo depois ele partiu, mas ele conseguiu fazer isso, né? Foi lá, pediu perdão, perdoou o pai dele, enfim, depois
teve um momento com a mãe dele que foi impactante. Foi uma despedida, porque foi o último momento que ele teve com a mãe dele, onde ele colocou uma aliança no dedo dela e ele disse o quanto ela era importante para ele. E isso foi incrível, porque esse foi o último momento que ela viu ele. Então Deus preparou tudo isso. Sim. Eu vejo que isso fez uma grande diferença, assim, E nós na estávamos em plena pandemia. Em plena pandemia. Eu lembro disso. E aí, o Renato, com Covid, foi para o hospital, né? Sim, depois ele... eu sempre digo, né? A vida da gente... A gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. É verdade. E por isso a gente tem que estar com as nossas raízes firmadas na rocha. Olha só, amém. Porque na palavra de Deus tem uma passagem que fala sobre os dois alicerces, né? Sobre duas casas que foram construídas com o mesmo material, o mesmo projeto, o mesmo arquiteto, tudo igual, né? A única diferença é que uma foi construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Mas se tu olhasse as duas casas, elas eram idênticas. Mas somente quando veio a tempestade, quando veio os ventos fortes, é que foi se dar conta de que elas não eram iguais. Porque tinha uma que tinha sido construída sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, né? E aí Deus compara que há aqueles que ouvem a minha palavra e colocam ela em prática, é comparado a quem construiu a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, virão as tempestades, mas ela não irá destruir. Porém, aqueles que ouvem a minha palavra, mas não as colocam em prática, é comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Virão os tempos, os ventos fortes, e ela não irá sustentar. E ele fala de pessoas que conhecem a palavra, né? Eles não falam de pessoas que nunca ouviram a palavra. Ele está falando de pessoas que conhecem. Só que umas colocam em prática, outras não. Então ele diz que dessa forma que a gente pode entender, né, que se a gente conhece a verdade, a gente precisa colocá-la em prática. Porque conhecer a verdade e não colocar em prática não tem sentido algum. E a palavra de Deus, ela é o nosso alicerce, porque ali está tudo que a gente precisa, né? O conselho para tudo. E eu vejo que se eu não estivesse com a minha casa firmada na rocha, com as minhas raízes, como eu falei antes, profundas em Deus, porque estar com as raízes profundas em Deus, estar com a casa na rocha é ter intimidade com o Pai, né? É saber que a gente não está sozinho. E quando veio essa tempestade, porque a minha casa estava tudo bem, eu estava vivendo um momento da minha vida com o meu esposo maravilhoso. A minha vida não faltava nada. Sim. Para mim, eu tinha tudo que eu precisava. Meus pais estavam perto de mim, meus filhos com saúde, meu esposo maravilhoso, amigo, companheiro. Eu trabalhava na função que eu sempre gostei, né? Trabalhando e atuando na educação. Para mim estava tudo maravilhoso. E de repente, um piscar de olhos, veio uma onda gigante, uma tempestade de vento forte. E ela chegou a balançar a minha vida. Ela levou dois bens mais preciosos que eu tinha, que era minha mãe e meu esposo. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para vocês que no momento mais difícil, quando eu soube da morte do meu esposo, que eu soube na madrugada, eu acordei na madrugada e o dia anterior eu tinha enterrado a minha mãe. Eu acordo na madrugada e eu simplesmente toco o telefone. Eu lembro como se fosse hoje que eu dei um pulo da cama e eu peguei o telefone na mão. Eu não tinha coragem de atender.
Eu fui até a cozinha, o meu filho estava posando lá em casa, o Lucas, ele foi atrás de mim. O telefone parou, daqui a pouco o telefone tocava novamente, eu não tive coragem, dei para ele, ele atendeu e ele disse é o filho dele. Eu já sabia qual era a notícia. Eu lembro que eu fui para a rua, abri a porta da minha garagem, fiquei na minha área e eu gritei muito. Eu gritei tanto assim que eu nem sei, eu acho que eu acordei a vizinhança. E eu só chamava Jesus. Eu pedia, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E naquele momento é como se eu tivesse visto um buraco abrir, um buraco quando tu diz assim que acabou tudo, terminou, não tem mais. Enquanto há vida, há esperança. Quando vem a morte, acabou, não tem mais. E naquele momento ali de muito grito e de uma tristeza profunda que eu não sei explicar para vocês como é, eu senti o abraço do Espírito Santo, eu senti o colo de Deus, que me abraçou e me acalmou de uma maneira que eu não sei explicar, mas naquele momento eu recebi a paz que excede o entendimento. Olha. E a paz tomou conta de mim. Sim. E eu vou dizer para você que essa paz eu carrego até hoje, porque eu nunca fiquei desesperada. Eu nunca precisei tomar nenhuma medicação, eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Eu sempre tive essa paz dentro de mim, esse acalento, esse consolo do Pai. E antes deles falecerem, ali, uns 20 dias antes deles ficarem doentes, eu não sei exatamente quando foi a data que aconteceu isso, mas o Espírito Santo me sinalizou numa noite, quando eu acordei na madrugada, e quando eu acordei naquele impulso assim da madrugada, eu acordei e uma voz no meu espírito disse: não temas, não temas, eu sou contigo. E essa voz era uma voz de autoridade. E essa voz disse: virão tempos de aflição, virão tempos difíceis, mas eu estarei contigo, eu te sustentarei. E eu orei nessa hora. Eu orei, e ela não era uma voz audível, mas era uma voz no meu espírito. Eu sentia essa voz, era uma voz muito clara e muito nítida, que o Senhor me sinalizava que algo viria. Sim. Só que eu jamais poderia imaginar o que seria. E quando tudo isso aconteceu, que toda a minha família pegou Covid, eu imaginava que era esse o tempo de aflição. E eu tinha certeza que eles iam ficar bem. Quando chegou o momento em que eu tive que hospitalizar o meu marido e a minha mãe, no dia 22 de fevereiro, juntos, eu coloquei eles no hospital de campanha, eu achei que era isso. Naquela semana que eu fiquei na frente do hospital, caminhando de um lado para o outro, sem ter nenhuma notícia. Sim. O tempo mais longo que eu já vivi, a dor mais profunda de tu saber que tu tá ali, mas tu não pode fazer nada. As tuas mãos estão atadas. E era isso que eu sentia naquele momento. Eu achava que era esse a aflição. Então eu tinha certeza que eles iam ficar bem. Mas depois, quando eu estive no hospital e recebi a notícia que a minha mãe tinha falecido, eu entendi. E no velório dela eu orei e eu pedi para Deus o que seria de mim se o meu esposo também falecesse. E eu só pedi para Deus que eu cria na palavra. E quando chegou na madrugada do outro dia, né? Sim. Ele faleceu. E aí eu entendi. E eu vou dizer para vocês que essa palavra, ela me moveu durante todo o período de doença deles. E ela me move até hoje. Eu caminho sabendo que Deus me sustenta. E Ele jamais me abandonará. E eu descobri em tudo isso o meu propósito. Que eles finalizaram a etapa deles nessa terra. Eles foram curados, sarados e partiram com Cristo. Então, isso acalenta o meu coração. E eu só tenho gratidão.
Porque eu vou dizer para vocês, no dia do velório do meu marido, eu consegui fazer uma homenagem para ele. Eu consegui me despedir dele e foi um momento muito especial de celebração, porque eu sabia para onde ele ia. Então, quando a gente tem a nossa casa firmada na rocha, quando a gente tem a nossa vida em Cristo, a gente tem a esperança da vida eterna. E é isso, um dia nós vamos nos encontrar. Eles caminharam aqui e tiveram, né, o tempo deles aqui, estavam prontos para partir. Eu precisava ficar e cumprir o meu propósito. E é o que eu tenho feito desde então, vivendo para Cristo, buscando ser uma pessoa melhor a cada dia, porque nós somos falhos, nós somos improváveis e falhos, né? Então, todos os dias nós temos que pedir a misericórdia de Deus, porque a gente é muito falho. E é isso que eu tenho uma gratidão por todo o tempo que eu vivi com Ele, por eu ter tido um grande amor, um verdadeiro amor, e pela vida que a minha mãe também me proporcionou, né? Sendo essa mãe maravilhosa que me ensinou tanto e deixou um legado na minha vida. Então, é isso que eu digo. Quando a gente tem uma vida em Cristo, a gente encara até mesmo as dores de uma forma diferente. Muito diferente. Amém. Puxa vida. Eu lembro dessa etapa e eu estava naquela época também fazendo, né, exames e vendo e Covid. A minha irmã, que é médica, me proibiu de ir pela idade. Sim. Proibiu de ir no velório. A gente sentiu muito. Mas te acompanhando depois, nós, assim como casal, a gente viu o agir de Deus na tua vida, na condução de tudo. Entende? Eu não te vi desabar. Eu vi a Patrícia, que a gente conhece e adora, né? Sim. Abatida pela tristeza do que aconteceu, mas nunca para baixo. Entende? E depois, então, a gente te acompanhou, estamos juntos até hoje, né? Sim. Trabalhando juntos, como tu falaste antes. E hoje a Patrícia, meu Deus, ela tem um projeto em Deus, algo incrível, entende? É um projeto que, sem dúvida, nos dá ânimo, nos dá paz, a certeza que ele vive. E eu tenho isso. Porque, a partir daí, eu vejo que despertou uma nova Patrícia, agora totalmente entregue às mãos dele, seguindo o caminho dele. E aquele pequeno grupo de mulheres, né, que surgiu hoje, é um projeto incrível, né? Sim. Aquele projeto Florescer, né? Florescer. Ele floresceu. Está florescendo. Isso. Não parou de dar flores. Não. E esse jardim ele vai continuar, né? Com certeza. Fala do início desse tempo aí Eu até hoje. Eu queria Sim. iniciar, assim, antes de falar Sim. especificamente do florescer, né? Eu queria falar, assim, que a partir desse momento, então, que eu tive que enfrentar esse não de Deus, né? Porque naquela ocasião muitas pessoas estavam orando e eu orava na madrugada e muitas mulheres oravam comigo pela cura deles, né? E Deus disse não, e eu tive que, então, entender esse não de Deus, né? Mas o que me fez florescer para que eu pudesse ajudar mulheres a florescer, né? O que aconteceu comigo que hoje, a Patrícia de hoje não é a mesma Patrícia de antes. Amém. Porque ela mudou totalmente em muitas coisas, ela superou medos, ela hoje não é mais a mesma pessoa.
eu tive que, em primeiro momento, me posicionar. Foi um posicionamento que eu tive que ter, abandonando o meu passado para poder olhar para frente. Eu tive que me posicionar e eu tinha duas escolhas, dois caminhos, e eu tive que fazer uma escolha. Sim. Né? Eu tinha o caminho de me enterrar com eles e culpar Deus e querer entender o que aconteceu e por que comigo, né? E ficar nesse lugar de reclamação e de vítima e de tristeza mesmo, né? Ou eu olhava para frente e abandonava o meu passado e seguia um novo caminho que Deus tinha para mim, entendendo que Ele tinha um propósito na minha vida. Porque tem uma palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Sim. E eu creio nessa palavra. Porque nada foge do controle de Deus. E tudo coopera. Então, é como eu olho, é como eu encaro, é como eu vejo. É a mesma coisa, o copo está meio cheio ou meio vazio. Vai depender do meu olhar, da minha visão, daquilo que eu tenho dentro de mim. E eu me posicionei e eu quis viver e ser feliz. Eu decidi, né? Eu decidi naquele momento, não, eu tô aqui, eu tô viva e eu quero ser feliz e eu vou fazer de tudo para viver os planos que Deus tem para minha vida. Segunda coisa foi que eu fui para um lugar chamado um lugar secreto de Mateus 6,6, que é aquele lugar de intimidade com Deus, aonde eu busquei consolo, aonde eu chorei e me derramei em lágrimas naquele lugar, aonde eu fui acolhida, eu fui amada e eu fui consolada e eu fui fortalecida ali. Sim. Então, o lugar secreto com Deus foi fundamental na minha vida. Sim. Outra coisa que foi fundamental no meu processo foi a questão da gratidão. Eu nunca reclamei, eu nunca murmurei, eu sempre fui grata. Amém. E eu sempre agradeci. Eu entendi eu entendi o segredo do contentamento. Que o contentamento não quer dizer que para te estar contente, tudo tem que estar a teu favor. É se sentir contente com aquilo que tu já tem. E ver as coisas com um olhar, né? Vendo que aquilo ali está cooperando para o teu amadurecimento, teu crescimento. Amém. Eu aceitei os processos que eu tinha que viver, porque processos são fundamentais para a gente crescer. Não existe cumprir propósito sem passar por processo. Os processos é ali que a gente é forjado, é ali que a gente ali que a gente cresce, amadurece, se desenvolve, cria musculatura espiritual. É no processo, é sendo muitas vezes esmagado. É como eu digo sempre, a borboleta, ela nasceu para ser borboleta, mas ela precisou ser lagarta. E ela precisou ser lagarta e ela precisou rastejar, ela precisou ficar num casulo, num lugar fechado, apertado, escuro, que não era confortável. Mas aquilo ali fez com que ela se fortalecesse para ela poder ser uma bela borboleta no tempo certo. Ela se desenvolver, voar. Porque ela nasceu para voar, ela não nasceu para rastejar. Mas ela precisou passar por esse processo. Então a gente precisa passar por processos e entendendo que os processos fazem parte da nossa vida. E eu passei por processos de amadurecimento nesse tempo, de superação de medos. Eu tinha muitos medinhos, eu era muito medrosa. E hoje Deus me deu uma coragem que nem eu entendo de onde que veio, porque eu ando na rua sozinha, às vezes é meia-noite, 1h da manhã quando eu chego em casa, e eu tenho que abrir uma porteira, e eu tenho que fechar, e eu não tenho medo. Eu ando na rua de carro, eu vou para Sapiranga, eu venho,
Eu ando muito, eu viajo muito. Sim, é Eu verdade. sempre digo que eu gosto de andar nas cidades, porque eu moro em Gravataí, congrego em Sapiranga, estudo em Canoas e trabalho em Viamão. Então eu faço um tour. Eu gosto dessa coisa de ter essa liberdade, né? De poder ir e vir. E claro, eu tive que aprender a andar sozinha, porque eu não tenho como carregar as pessoas comigo, né? Quando eu posso, meu carro está lotado de mulheres, mas eu muitas vezes ando sozinha. Então eu aprendi a dormir sozinha, eu aprendi a ficar sozinha em casa. Isso foi um processo que foi muito importante assim na minha vida, porque eu conheci um Amém. lugar chamado solitude, que até então Sim. eu não sabia que existia. Amém. Eu imaginava assim que como é triste uma pessoa sozinha. E, no entanto, eu descobri um lugar que muitas vezes eu passei domingos sozinha na minha casa. E eu passei louvando a Deus, tomando meu chimarrão, meu café sozinha, feliz. Feliz, porque é algo que não se explica. É Sim. quando a gente está de bem com a gente mesmo, é quando a gente está completo em Deus, né? E claro, eu amo pessoas. Eu amo pessoas, eu amo conhecer pessoas, eu amo estar com pessoas. Mas eu também entendi que esse lugar chamado solitude, ele é fundamental para que a gente se conheça, para que a gente aprenda a conviver com a gente mesmo. E uma outra coisa que fez muita diferença assim na minha vida foi eu ter amigas de oração, amigas verdadeiras, amigas que me apoiaram, que me chamaram para ficar com elas, que me levaram a lugares e amigas que principalmente oraram comigo no momento mais difícil da minha vida. Então eu sempre digo que amigos, eles são joias preciosas que Deus coloca na nossa vida. A gente tem aqueles amigos verdadeiros, a gente tem aqueles amigos de passagem, a gente tem os amigos que passam pela nossa vida rapidamente, por causa de um propósito, a gente tem aqueles que vão ficar um tempo, e a gente tem aqueles que vão até o fim. É verdade. E, Amém. e eu sempre digo assim que os amigos eles são muito importantes na nossa vida, né? São fundamentais porque Deus ele é um Deus relacional. Ele nos criou para viver em comunhão, para viver em relacionamento. Então Amém. a gente precisa ter esse movimento, né, de se relacionar, de conhecer pessoas, de estar com pessoas. Por isso que a igreja é tão bom congregar, né? A gente conhece tantas pessoas. E eu vejo assim que nessa minha trajetória, o que eu conheci de pessoas que foram pessoas que Deus colocou no meu caminho, porque eu também creio que muito mais que pessoas são propósitos que Deus tem com essas pessoas, né? Ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, esse processo também de amizade, assim, que eu tive, que me ajudaram muito, meu trabalho. Então, eu passei por muitas etapas, e essas etapas, elas foram importantes nesse meu caminhar, né? E como que o Florescer surgiu, Isso. foi que eu, entendendo em Deus, eu tinha feito um grupo de WhatsApp antes deles ficarem doentes, na época da pandemia. A gente criou esse grupo para orar umas com as outras e nos fortalecer. E daqui a pouco esse grupo começou a tomar uma proporção, tinham muitas mulheres, pessoas que eu nem conhecia. Na época que eles adoeceram, esse grupo foi fundamental, porque a gente orava diretamente ali. Quando passou tudo isso, eu entendi em julho de 2021 de fazer um encontro na minha casa com algumas mulheres e convidei. Sim. E foram 10 mulheres. E lá a gente conversou, a gente tomou um chá, foi muito lindo, a gente orou, uma amiga deu um testemunho e foi um momento muito especial. Depois disso, eu entendi em Deus que o meu propósito era ajudar mulheres. E eu resolvi fazer um piquenique com Jesus na minha casa, no sítio onde eu morava. Porque eu fui morar com meu pai
depois que tudo aconteceu, morar no sítio com ele. E eu preparei uma coisa especial, era setembro de 2022, e quando as meninas chegaram, veio 15 meninas, a gente sentou em círculo, eu abri meu coração para elas, e eu peguei uma planta, e eu comecei a falar para elas sobre o florescer, porque o florescer também é um processo, né? E eu comecei a falar para elas que uma planta, para que ela possa crescer, né, ela tem que estar, a sementinha a gente coloca na terra. A terra representa Deus. E essa planta, essa sementinha, ela vai crescendo, se desenvolvendo, né, vai criando raízes até ela crescer. Ela vai precisar de água, ela vai precisar de cuidado, ela vai precisar de sol. E tudo isso, né, são tudo aquilo que a gente precisa. Deus, ele representa aquele solo ali. E se eu arrancar essa plantinha da terra, ela morre. Se eu deixar ela aqui, ó, ela vai morrer. Agora, se ela tá no solo, ela até pode ficar feia e até pode, se tu não botar água, ela até pode ficar seca. Mas se tu voltar a botar água e ela estiver na terra, ela vai brotar. Amém. Por quê? Porque a essência. Quem é a nossa essência? Nós nascemos do Senhor, Ele nos criou. A nossa essência é Ele. Então, o ser humano hoje vive uma falta muito grande de algo que ele não sabe o que é. E ele procura em tudo. Ele procura essa felicidade, ele procura através do dinheiro, muitas vezes de pessoas, amores, e essa falta está sempre ali. Por quê? Porque ela só vai ser suprida quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro. Porque nós somos a essência do Senhor. Então, nós só estamos completos quando Ele está em nós. E nós precisamos dele para nos tornar filhos. E eu vejo assim que esse dia eu falei sobre o florescer, né? Falei sobre isso, falei sobre o florescer, sobre semente, sobre poda, porque eu falei que as flores, as árvores, elas têm um tempo que elas precisam ser podadas. Para que elas possam, né, tirar aquilo que está tirando a energia delas e se renovar. Nossa vida também é assim, às vezes somos podados com algumas coisas, para que a gente possa se desenvolver mais ainda. E as podas, elas são necessárias. Então, os tempos ruins, as adversidades da vida vão vir para todos. E nós precisamos estar firmados na rocha. Nós precisamos estar fortalecidos para que, no momento que vier isso, a gente possa conseguir superar, né? Então, o Florescer, ele nasceu nesse dia, onde esse primeiro encontro foi um encontro muito bacana, nós chamamos de Florescer, e a partir daí nós começamos a nos reunir mensalmente, uma vez no mês, em lugares diferentes, muitas vezes em sítios, outras vezes no Cindy Lojas, em restaurantes, e umas foram avisando outras e muitas mulheres começaram a participar. O objetivo é evangelizar, é trazer o amor de Deus, é também mostrar a identidade de filha, é falar de que a felicidade está dentro de nós, que a gente pode sim ser feliz mesmo diante de circunstâncias e que a gente pode fazer da nossa vida algo bom. Vai depender do que nós colocarmos para dentro de nós, dos nossos pensamentos. E hoje eu posso dizer que o Florescer fez 2 anos, agora em setembro. Nós fizemos a festa de 2 anos em outubro. Tinham 87 mulheres, mas já passou pelo Florescer mais de 200 mulheres. Sim. E são mulheres que vêm, muitas vezes, mulheres que já são da igreja, que já conhecem Jesus, mas também nós temos muitas mulheres que não conhecem Jesus, que são às vezes católicas, mas não conhecem Jesus, sim, ou que não acreditam em nada, ou são espírita. É independente de qualquer coisa, o encontro serve para que a gente possa se relacionar com mulheres
onde a gente louva, a gente tem um testemunho, a gente tem uma palavra, é um momento de compartilhar o amor. Eu sempre digo, né? Compartilhar o amor. É viver aquele momento sabendo que sozinhas nós não somos nada. Nós precisamos sim uns dos outros. Então, o Florescer surgiu disto. E estamos aí ainda... vamos ir agora para o próximo encontro, que vai ser agora em dezembro, o último encontro, Encontro da Gratidão, que é o encontro que a gente faz no final do ano para agradecer as bênçãos do Senhor, né? Durante o ano que Ele nos proporcionou. Coisa maravilhosa. E aí já nasceu uma obra, um livro. Isso. E está nascendo outro. Uhum. Olha só. Eu posso dizer para vocês que por muito tempo na minha vida, quando ainda o Renato estava vivo e a minha mãe, eu tinha um projeto e um desejo no meu coração de escrever um livro. E eu iniciei lá atrás, eu iniciei uma escrita. Sim. Mas eu realmente não estava preparada. Não era um livro de pedagogia. Não era um livro de pedagogia. Ele era um livro evangelístico. Eu queria escrever algo sobre o poder das palavras, sobre a questão da gratidão, que eu sempre fui grata. Mas eu não tinha, na verdade, um motivo, sabe? Eu não tinha algo pronto dentro de mim. Mas eu tinha o desejo. E o meu esposo sempre foi muito incentivador. Ele sempre me incentivou. E um dia ele disse para mim, Vida, ele me chamava de Vida. Vida, o teu livro já está pronto. Porque eu sempre gostei de escrever. Então eu ia nos cultos e escrevia. Eu lia a Bíblia e escrevia. E eu sempre gostei de escrever. Ele disse que eu já tinha um livro pronto. E eu comecei a escrever. E passou os anos, aquele livro ficou, eu não desenvolvi ele. Depois eu me lembro que eu fiz um processo de coach para me ajudar a escrita do livro. Eu iniciei, estava com gás, depois eu abandonei. E passou os anos. E depois que eles faleceram, eu entendi que eu queria escrever a minha história. E aí eu comecei a escrever, mas a princípio eu queria escrever a minha história com o Renato. Uma história de amor. Sim. E de Deus também, né? E eu comecei a escrever. Só que eu engavetei. Eu deixei engavetadinho. Passou o tempo, meu computador estragou, levei para arrumar. Voltou o computador e eu nunca mais achei as minhas coisas que eu tinha escrito. E aí eu deixei, mas eu sempre tive o desejo, essa semente do livro sempre estava em mim. E aí, um belo dia, eu comecei a escrever algo. Comecei a escrever e depois procrastinei. Aí eu fui num encontro de mulheres e onde a pregação era sobre recomeços. E eu estava orando já há um tempo e o Espírito Santo estava vinha uma coisa em mim que eu tinha que buscar o meu livro e começar, e eu sempre procrastinando. E naquele dia, aquela mulher começou a falar de recomeço e no final ela disse assim, e você que tem um projeto engavetado, bota para fora esse projeto. E eu disse, obrigada, Espírito Santo. Claro. Voltei para casa, esse encontro foi num sábado, voltei para casa, na segunda-feira fui trabalhar, eu estava na imobiliária ainda. Eu fui para a imobiliária e uma moça entrou em contato comigo pelo Instagram, me dizendo assim, posso te ligar? Eu sou de uma editora, gostaria de falar contigo. E eu disse, pode. Aí ela me ligou, fez uma chamada, eu marquei com ela um horário que eu já estava em casa, marquei com ela, ela me ligou. Me ligou e disse para mim, meu nome é Juliana, eu sou dona da editora Beiximol e eu peguei teu contato nas redes sociais, eu vi que tu influencia mulheres e eu queria ver contigo se tu não tem interesse de escrever um pouco da tua história. Daí eu disse, obrigada, Espírito Santo, entendi. Sim. E aí eu comecei a chorar, eu simplesmente comecei a chorar, e eu contei para ela. E aí surgiu o Mulheres que Influenciam, com mais esse livro aqui, ele tem 18 mulheres,
que fazem parte, Amém. mulheres Maravilha. totalmente improváveis, Sim. que se disponibilizaram em contar as suas histórias, as suas dores, mas que essas dores pudessem ser cura para outras Claro. mulheres. E aqui eu Amém. conto um pouco da minha história num capítulo. E esse foi então a minha primeira escrita como coautora deste livro, Mulheres que Influenciam. Mas no meu coração ainda tinha a semente do meu livro solo. Sim. E esse ano, então, conversando com a pastora Juliana e o Espírito Santo me trazendo que eu precisava escrever, eu entendi de contar a minha história toda, deixando um legado para minhas gerações e fechando um ciclo da minha vida, né, uma etapa da minha vida, um tempo da minha vida, para que o Senhor pudesse abrir novas páginas, né, novos sonhos. Sim. E em agosto eu baixei a cabeça e comecei a escrever e nasceu Florescer, o poder da decisão diante das adversidades, que é o meu livro solo, que eu vou lançar dia 17 de dezembro, ali no... Vou estar lançando ali no Aldeia dos Anjos, no Encontro da Gratidão, e vocês são convidados. Obrigado. Porque será um momento especial, onde a gente vai ter, eu vou falar um pouco do livro, e também teremos alguns testemunhos, um coffee break, vai ser um momento bem bacana, onde eu vou fazer os autógrafos. E nasceu então meu livro solo, contando um pouco da minha vida, uma vida de posicionamento, uma vida de fé, superação, milagre. Então, com certeza, você não será a mesma pessoa depois que ler esse livro, porque com certeza vão ter coisas ali que vai mexer contigo. E eu estou muito feliz, porque eu estou vivendo assim os sonhos de Deus, sabe? Porque eu sei que esse livro ele é uma ferramenta na vida de pessoas que possam ter passado pelo que eu passei, que é perder, né, duas pessoas tão importantes na minha vida num curto espaço de tempo e conseguir se levantar e florescer mesmo em meio ao deserto, entendendo que a nossa alegria não vem das coisas, mas ela vem das pessoas. Ela não vem das pessoas, mas ela nem das coisas, mas ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela não vem das coisas nem das pessoas, mas ela vem do Senhor. Que é tudo que nós precisamos, né, Ele já nos deu. A gente só tem que se mover. Às vezes a gente fica esperando o milagre chegar. O Senhor está esperando que a gente dê os passos. É mesmo. Eu lembro, assim, enquanto você escrevia e relatava, eu lembro da gente, eu e a Elisa, muito emocionados naquele dia da tua consagração. Sim. Né? Lá em Campo Bom. Sapiranga. Sapiranga, aquela noite maravilhosa. Foi muito lindo. Nos emocionou muito. E, assim, de todo o processo que Deus é capaz de fazer na nossa vida, que eu mesmo, muitas vezes, neguei e até tirei da cabeça de muitas pessoas, né? E naquele dia eu vi um Deus vivo, forte, vibrante, né? E tudo que também está acontecendo na minha família. Mas você foi e continua sendo para nós uma testemunha viva do amor de Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. E tudo que você está fazendo. Antes de acabar esse encontro aqui, me fala um pouco lá como igreja, o que tu está vivendo hoje, né?
A pastora a pastora. Patrícia, que surgiu. Que maravilha. Eu entendo assim que ser pastor hoje é um grande desafio, né? É uma busca diária de intimidade com Deus, para um fortalecimento nosso, né? E espiritual, se apoiar na palavra, buscar na palavra o alimento diário. Eu sempre digo assim que Deus no deserto ele mandava um maná para aquele povo e ele mandava um maná diário. Sim. E não podia guardar, porque se guardasse mofava. Exato. O que ele quer nos ensinar com isso? Que todos os dias ele tem algo novo para nós. Que todos os dias ele tem algo diferente para nós. Amém. E assim é o relacionamento que ele quer ter com a gente. É um relacionamento diário. É estar com ele todos os dias, é trazer ele para a nossa vida, é fazer com que ele faça parte de tudo aquilo que a gente vive aqui. Porque essa vida ela vai passar um dia, né, Mário? E a gente vai levar daqui só o nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Sim. E assim como nós temos que alimentar o nosso corpo para a gente ficar em pé, porque se a gente não se alimenta, a gente fica fraco, o nosso espírito é a mesma coisa. Se nós não alimentarmos o nosso espírito, e como é que a gente alimenta o nosso espírito? Com as disciplinas espirituais, é a palavra, é o jejum, é a oração, é a intimidade com Ele, com Deus. E essa palavra é o que vai alimentando o nosso espírito e nos fortalecendo para entender, né, e ouvir Deus. Porque quem está totalmente fora do espiritual, não desenvolve o espírito, vive só na carne, não entende o espiritual. Então, por isso que o mundo muitas vezes nos chama de loucos. Porque parece que a gente é louco mesmo, porque a gente conversa com Deus em qualquer lugar que a gente vai. A gente ora, a gente tem um relacionamento como se estivesse falando com uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E quem não está no Espírito não entende isso. Mas para um pastor hoje, precisa viver isso. Precisa estar, porque o mundo e a gente que trabalha e se relaciona com outras pessoas que estão totalmente fora do espiritual, é muito desafiador. Então a gente tem que estar muito, buscando muito estar no espírito, até para que a gente tenha o fruto do espírito, que é o domínio próprio, que é a paciência, que é o amor, porque tudo isso a gente precisa. Se eu sou uma pastora, represento Cristo, estou ali para aconselhar, para ajudar pessoas, eu tenho que ter dentro de mim, impresso, né, o caráter de Cristo, para que eu possa também desenvolver isso e ajudar outras pessoas. Então, é desafiador, sim, ser um pastor hoje. Por quê? Porque existe uma cobrança também muito grande que o pastor tem que ser santo, tem que ser correto e não pode errar. Só que o pastor é gente. O pastor é gente e o pastor, ele também é carne. Então, a gente tem que estar sempre buscando evoluir o nosso espírito, buscando que o nosso espírito esteja alimentado para que ele domine a nossa carne, para que a gente possa ter o domínio próprio no momento certo, a paciência, a tolerância em todo o tempo, né? E eu posso dizer assim que as pessoas também elas esperam muito de nós, né? Então, às vezes a gente também tem que cuidar muito o testemunho que a gente está dando, né? E viver a palavra, não ser de mentira, mas ser de verdade. É isso que eu procuro ser de verdade. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, todo dia estou lá nos pés da cruz pedindo perdão para Deus, pedindo para Deus me ajudar a ser uma pessoa melhor e buscando na palavra o modelo, que é Jesus, que é ser mais humilde, ter mais amor,
se colocar mais no lugar do outro e perdoar, mesmo não sendo, às vezes o perdão ele é uma decisão, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade para perdoar porque não sentem de perdoar, mas o perdão não é sentir, é decisão. Precisamos perdoar. Muito importante isso. Para que Deus possa também nos perdoar, né? Porque quem é nós para não perdoar? Nós somos falhos, né? E hoje a Patrícia da igreja, ela também é líder do Ministério Infantil, que também é um grande desafio. O Ministério Infantil é um dos ministérios mais atacados, porque o inimigo ele quer atacar a criança, né? E nós precisamos imprimir na criança a semente de Jesus. E então a gente tem lá na nossa igreja hoje o Ministério Infantil com um grupo de 10 professores e estamos orando para que Deus mande mais pessoas com o coração ardendo para ensinar as crianças. E uma igreja muito ativa. Nós não... Forte, com muita gente. Sim, bastante gente. Muito e nós não... O Ministério Infantil para nós, ele não é aquele lugar que as crianças vão para que os seus pais fiquem no culto, né? Sim. E tenham sossego para ouvir o culto, mas é aquele lugar onde a gente vai discipular aquelas crianças, onde a gente vai ensinar para ela os primeiros ensinamentos sobre salvação, Amém. Sobre o Jesus, né? Toda a trajetória que ele teve aqui, a obra da cruz, tudo isso a gente ensina para as nossas crianças, os profetas, enfim, tudo aquilo que aconteceu e o porquê que nós estamos ali, né? A igreja, qual o papel dela hoje? E a gente procura colocar essa sementinha no coração daquelas crianças. E é um desafio diário. A gente reúne, a gente tem momentos de formação, a gente tem momentos de reuniões e somos todos humanos, então a gente precisa sim ter esse mover do Espírito em nós para que a gente consiga dar conta, né, de tudo isso. Mas é muito bom servir a Deus. Imprescindível, transformador. E é melhor servir, né, do que ser servido, e nós estamos aqui mesmo. O que é um pastor? Um pastor é aquele que serve, é aquele que está para servir, para ajudar, para orar, para amar pessoas. Eu queria acabar esse momento com esse próximo livro que nós já falamos, que vai ser lançado. Fala novamente sobre ele, que eu quero ressignificar. Então tá. Essa passagem. O livro Florescer, ele é um livro que ele conta a minha história, a minha trajetória de vida. O primeiro capítulo dele, ele tem 5 capítulos. O primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre a minha infância, a importância da família na nossa vida. Ele vai falar do meu grande amor, da minha história de amor. Ele fala da minha profissão também, que eu não falei antes, mas sou professora, mas trabalhei no município de Gravataí por 36 anos. Sim. Me aposentei em 2023. Hoje atuo numa escola do estado como orientadora educacional, amo a educação, mas ele fala um pouco da minha profissão. Ele vai falar também da minha intimidade com Deus, como Deus entrou na minha vida. Amém. E tudo que ele fez. Principalmente, sim. Depois, o segundo capítulo, ele vai falar sobre o Vale da Sombra da Morte. Ele vai falar sobre esse lugar escuro, esse lugar que traz, que retira de nós coisas. Então, ele vai contar do meu processo e como foi que aconteceu as minhas perdas significativas na minha vida. E eu conto um pouco de tudo, o que aconteceu nesse processo todo. Depois, o capítulo 3, ele vai falar dos recomeços, de como eu me reinventei, de como eu me reergui.
E o que Deus fez com tudo isso que me aconteceu. E depois, no capítulo 4, eu falo do propósito, eu falo do florescer, eu falo de como Deus também me moveu através de uma dor fazer nascer uma flor. E depois, o último capítulo, então, é um capítulo de testemunhos, dos frutos. Porque o florescer já tem frutos. Claro. Então, ele fala de testemunhos, meninas que se disponibilizaram a falar, né, no livro, os testemunhos do que o florescer fez na vida delas, do que o florescer ajudou a ativar elas no propósito, na fé, e a descobrir, né, se descobrir como filha. Enfim, foram muitas coisas lindas escritas nesse capítulo. E eu finalizo, então, com as palavras finais, e ali tem uma carta. Não digo uma carta, mas um recado de Deus para cada um, para cada leitor. É algo poderoso. Eu tenho certeza Amém. que você não será o mesmo depois que ler esse livro. Amém. Porque ali está impresso um pouco da minha vida, mas também está impresso tudo aquilo que Deus fez e me fez fortalecer, e me fez reviver e renascer para uma nova vida. E eu sei que Deus não vai parar aqui, eu sei que Ele tem novidade para minha vida, para os próximos anos. Sim. Tem algo novo e eu estou muito aberta para viver. Que coisa maravilhosa. Amém. Eu estou com muita vontade de beber dessa fonte aí. Amém. Eu quero ler esse livro aí de imediato. Quero agradecer a Deus pela tua vida, Pati, pela tua família, né, que eu conheço. Agradecer a Deus pelo teu testemunho, porque todos nós aqui que estamos próximos de ti, esse teu sofrimento a gente sofreu junto, mas foi um processo de aprendizado em Deus que Ele nos deu, né? E a gente está sob o seu manto. A gente está, é verdade. Né? A gente está sempre querendo cada vez mais aprender com Ele. Sim. E que Ele nos fortaleça e participe sempre, né, com a sua graça na nossa família. Quer encerrar lendo algum? Sim, que maravilha. Eu até queria encerrar. Claro. Sem dúvida. Eu quero encerrar com uma palavra que está em Isaías, que diz assim, e essa palavra é para você que está nos ouvindo hoje, que diz assim: eu te escolhi, por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro, não temas, eu te ajudarei. E é isso. Amém. Nunca estamos só. Deus está conosco em todo o tempo. Como foi bom estar contigo. Muito importante. Amém. Amém. Deus te abençoe sempre e a tua família. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.